Vamos resolver nesta aula os exercícios propostos na aula anterior. Esboce o gráfico das seguintes funções quadráticas incompletas. Determine suas raízes quando houver. Letra A, y é igual a 3x² menos 6x. Como essa função não tem o termo independente, aquele número que não multiplica o x, o coeficiente c é igual a zero. Então, o gráfico dessa função passa pela origem, y igual a zero. As raízes são os valores de x para os quais a função é nula. Então, 3x² menos 6x é igual a zero. Como os dois termos têm x, podemos colocá-lo em evidência. Então, fica x vezes 3x menos 6 é igual a zero. Para que essa expressão seja nula, basta que um dos fatores se anule, ou o x ou o 3x menos 6. Então, a primeira raiz, x', vai ser zero. Quando x é igual a zero, a expressão se anula. A outra é quando 3x menos 6 for igual a zero. Passando o 6 para o outro lado, 3x é igual a 6. O 3 está multiplicando, então x é igual a 6 dividido por 3. Então, a segunda raiz, x duas linhas, é igual a 6 dividido por 3, que é igual a 2. O gráfico da função toca o eixo x nos pontos 0 e 2, as raízes da função. Como o termo quadrático é positivo, a parábola é côncava para cima. Então, o gráfico vai ter o aspecto mostrado na figura. Letra B. Y é igual a menos x² mais x. Como na letra A, essa função também não tem o termo independente, aquele número que não multiplica o x. Então, o coeficiente c é zero. A função passa pela origem, ela vai tocar o eixo y no ponto 0, y igual a zero. As raízes são menos x² mais x é igual a zero. Como os dois termos têm x, podemos colocá-lo em evidência, fatorando, né? Então, fica x vezes 1 menos x. Eu inverti a ordem aí, que menos x² dividido por x dá menos x. E x dividido por x dá 1. Só que eu escrevi primeiro o número positivo. Então, x vezes 1 menos x é igual a zero. Para que essa expressão seja nula, a primeira condição é que x seja zero. Então, x' igual a zero, primeira raiz. A outra condição é que 1 menos x seja igual a zero. Passando 1 para o outro lado, menos x é igual a menos 1. Multiplicando por menos 1 tudo, x é igual a 1. Então, a segunda raiz é x igual a 1. O gráfico da função toca o eixo x nos pontos 0 e 1. Como o termo quadrático é negativo, a parábola é côncava para baixo. E o gráfico vai ter o aspecto mostrado. Letra C. Y é igual a x² mais 25. Para esta função, o termo independente, ou seja, o coeficiente c, é igual a 25, aquele número que não multiplica o x na expressão. Então, a função toca o eixo y no ponto 25. Já temos aí um ponto. As raízes são x² mais 25 vai ser igual a zero quando x² for igual a menos 25. Se a gente tirar a raiz quadrada dos dois lados, a raiz quadrada de x² é x, mas é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 25. Como não existe raiz quadrada de número negativo, raiz quadrada real, essa função não vai tocar o eixo x. Vamos calcular o valor da função para dois pontos simétricos ao x igual a zero, só para a gente ter mais dois pontos. Vamos calcular, por exemplo, o valor da função quando x é igual a 1. Então, o f de 1 vai ser 1 ao quadrado mais 25. No lugar do x eu coloquei 1.
1 ao quadrado é 1. 1 mais 25, 26. Então, o ponto 1, 26 pertence à curva. Agora, vamos pegar o x igual a menos 1. O f de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado mais 25. Menos 1 ao quadrado dá 1. Número negativo elevado a um expoente par. 1 mais 25, 26. Então, a função também passa pelo ponto menos 1, x igual a menos 1, y igual a 26. Como o termo quadrático é positivo, a parábola é côncava para cima. O gráfico tem o aspecto mostrado na figura. Letra D. Y é igual a 2x ao quadrado menos 8. O coeficiente c, o número independente, para esta função é menos 8. Então, a curva toca o eixo y no ponto menos 8. As raízes são 2x ao quadrado menos 8 é igual a 0. Passando o 8 para o outro lado, 2x ao quadrado é igual a 8. Então, x ao quadrado vai ser 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então, x ao quadrado é igual a 4. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o x vai ser igual a mais ou menos 2. A curva toca o eixo x nos pontos 2 e menos 2. Como o termo quadrático é positivo, o coeficiente a é 2, a parábola é côncava para cima e o gráfico tem o aspecto mostrado na figura. Letra E. Y é igual a menos x ao quadrado menos 9. Como o coeficiente c da função é menos 9, novamente é o número que não multiplica o x. A função toca o eixo y no ponto menos 9. As raízes são menos x ao quadrado menos 9 vai ser igual a 0 quando menos x ao quadrado for igual a 9. Multiplicando por menos 1, x ao quadrado é igual a menos 9. Troca o sinal de tudo. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada de x ao quadrado é x, vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos 9. Só que não existe raiz real de número negativo. Então, essa curva não toca o eixo x. Para poder desenhar o gráfico da função, vamos calcular o valor da função para dois pontos simétricos a este ponto aí, onde ela toca o eixo y. Vamos calcular o valor da função quando x é igual a 2. O f de 2 vai ser menos 2 ao quadrado menos 9. No lugar do x eu coloquei 2. 2 ao quadrado é 4, então é menos 4 menos 9. Menos 4 menos 9 dá menos 13. Agora vamos calcular o valor da função quando x é igual a menos 2. Um outro ponto simétrico aquele. O f de menos 2 vai ser menos 2 ao quadrado menos 9. No lugar do x eu coloquei menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Então tem um menos lá de fora, então fica menos 4 menos 9. Menos 4 menos 9 menos 13. Como o termo quadrático é negativo, a parábola é côncava para baixo. E o gráfico tem o aspecto mostrado na figura. Letra F. Y é igual a 8 menos 2x ao quadrado. Apesar de não estar na ordem costumeira, o coeficiente c da expressão é igual a 8. O número independente aí é o 8. Então, a curva toca o eixo y no ponto 8. As raízes são 8 menos 2x ao quadrado é igual a 0. Passando o 8 para o outro lado, menos 2x ao quadrado é igual a menos 8. Multiplicando tudo por menos 1, 2x ao quadrado é igual a 8. Então, x ao quadrado vai ser 8 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 4. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o x vai ser mais ou menos 2. A função toca o eixo x nos pontos 2 e menos 2. Como o termo quadrático é negativo, o termo quadrático é menos 2x ao quadrado. Não é o primeiro termo, mas esse é o termo quadrático. A parábola é côncava para baixo e o gráfico tem o aspecto mostrado na figura. Na próxima aula,
trataremos das raízes de funções quadráticas completas.